Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Eu estava me lembrando, como eu gosto muito de personagens sem nomes, eu também gosto muito de personagens que são poucos falados. Tem algumas pessoas na Bíblia que tiveram uma história relevante, marcante, mas quase não são mencionadas, quase não são lembradas. E eu, meditando sobre isso, eu tenho um versículo que eu amo, que é tema da minha vida, que eu digo que algumas coisas na palavra de Deus são segredos. Tem um versículo no Salmo que diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam, no Salmo 25. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam, a qual Ele faz conhecer o seu conserto. Então tem algumas coisas que saltam assim no nosso coração. E tem um versículo que teve um dia que eu lendo esse versículo saltou na minha vida e se tornou assim tema da minha vida em tudo que eu vou fazer. Tem um versículo que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Então, quando nós fazemos algo para a glória de Deus, não importa muito se esse algo é visto, é notado por alguém, se alguém elogia ou se alguém não elogia, se alguém fala ou se alguém não fala. O importante é que Deus seja glorificado naquilo que nós estamos fazendo. E pensando nisso, eu me lembrei de um personagem que talvez você nunca tenha ouvido falar. Talvez você nunca tenha ouvido uma pregação sobre ele na sua igreja. Talvez você nunca nem tenha ouvido esse nome. Eu queria falar sobre um homem chamado Bezalel. Sobre um homem chamado Bezalel. E também sobre um outro homem chamado Oholiabe. Dois homens a quais Deus chamou, Deus escolheu e Deus capacitou. O próprio Deus capacitou esses homens. E eu quero ler o que está em Êxodo, capítulo 31, verso 1 em diante, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de sabedoria, em todo o artifício, para elaborar desenhos, para trabalhar com o ouro, com a prata, com o bronze, para a lapidação de pedras, para o trabalho em madeira, para o entalho em madeira e para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Deus chega para Moisés, o próprio Deus falando com Moisés. Você lembra quem é Moisés, né? Moisés com certeza você conhece. Moisés é aquele que foi o libertador do povo de Israel. E quando Moisés sobe no monte para falar com Deus, Deus vai dando instruções a Moisés. E Deus dá instruções a Moisés de como fazer o tabernáculo. Tabernáculo seria o lugar da adoração, o lugar do culto, o lugar da prestação de culto ao Senhor, o lugar onde eles ofereceriam também o sacrifício ao Senhor e a presença de Deus ia descer naquele lugar. Mas para isso Deus deu instruções a Moisés de cada coisa, como era para fazer naquele tabernáculo. E uma das instruções que Deus deu a Moisés foi essa, que ele havia escolhido, o próprio Deus havia escolhido a Bezalel e a Oholiabe para ajudar a Bezalel. E ele escolheu a Bezalel, não foi simplesmente, vou pegar esse rapaz aqui e vou fazer isso, não. A Bíblia diz que ele o encheu do seu espírito. Para nós fazermos a obra do Senhor, para nós fazermos qualquer serviço na casa do Senhor, nós vamos precisar sermos cheios do seu Espírito. E quem enche do Espírito é o Senhor. Então a primeira coisa, o Senhor encheu do seu Espírito. Depois de encher do Espírito, o Senhor capacitou, o Senhor encheu a Bezalel de sabedoria, de conhecimento, de inteligência e de habilidade. Deus encheu esse homem de sabedoria, de conhecimento
de inteligência, de habilidade, e fez com que esse homem elaborasse desenhos e ainda assim tivesse a capacidade de ensinar a outros. O versículo 34 do capítulo 35, versículo 35 do capítulo 35 diz assim: encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e até a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra para elaborar desenhos e para ensinar a outros. Além de tudo, Deus ainda capacitou Bezalel como um grande professor. Não só escolheu e não só encheu do Espírito, mas capacitou para que ele ensinasse a outros. Quando Deus nos escolhe para fazer um trabalho, Deus nos capacita. E Ele nos capacita, não é para que nós sejamos conhecidos, não é para que as pessoas nos elogiem ou falem o nosso nome, mas é para que o nome dEle seja glorificado e para que nós ensinemos outras pessoas a fazerem aquilo que Deus deseja. Não só para termos habilidades, mas para ensinarmos outras pessoas, para que nós possamos entender o que Deus fez com esses homens, o que Deus fez com Bezalel. Bezalel, na sua época, para que você possa entender, ele foi um Oscar Niemeyer, que tinha capacidade de elaborar grandes plantas, grandes projetos, que elaborou e desenhou a cidade de Brasília. Da mesma maneira, era Bezalel. Porém, o seu nome é pouco lembrado. Porém, o seu nome é pouco falado. Quase não ouvimos mensagens dele. Mas até hoje, existem artistas que tentam imitar o trabalho de Bezalel. E se você for em Israel, se você for em Jerusalém, você vai encontrar um museu chamado de Bezalel, por causa das obras magníficas que este homem fez, porque Deus deu a ele a inteligência, o conhecimento, a habilidade, a sabedoria. Aleluia! Este homem, ele não só recebeu de Deus o conhecimento para desenhar, mas ele recebeu para desenhar, para trabalhar com o ouro, para trabalhar com a prata, para trabalhar com o bronze. Mas não foi só isso. Deus deu a este homem também a capacidade de trabalhar, de lapidar, de transformar pedras brutas, pedras preciosas, em trabalhos, em joias, em objetos que eram usados no tabernáculo, na roupa do sacerdote, na construção do tabernáculo. Deus deu também a ele a capacidade de entalhar madeira. Ele sabia esculpir, entalhar, trabalhar com a madeira. E não só essa capacidade, Deus também deu a esse homem a capacidade de bordar, de costurar e de ensinar. A habilidade não foi só para ele ficar para ele, mas para ele também ensinar. Jesus disse que nós precisávamos fazer outros discípulos. Não guarde aquilo que o Senhor lhe deu só para você. Compartilhe com alguém. Talvez tenha alguém do seu lado precisando aprender algo. Compartilhe com esta pessoa. Bezalel foi este homem, capacitado por Deus para trabalhar com as suas mãos em toda a obra, tanto no desenho como na execução. Tanto com ouro, como com prata, com bronze, com pedras, com madeiras, com tecidos finos, com tecidos mais grossos, mas com todo tipo de obra. Deus deu a capacidade a Bezalel para fazer todo esse trabalho. E o interessante é que Deus falou com Moisés. E Moisés ia passar para Bezalel o que ele ouviu de Deus. E Bezalel precisava desenhar aquilo que ele havia ouvido de Moisés, que tinha ouvido de Deus. Mas Deus deu a capacidade a Bezalel para ouvir o que Moisés disse e entender exatamente o que Deus queria, o que Deus queria fazer. Outra coisa interessante que nós vemos na história de Bezalel e de Oholiabe é que trabalhava no
no tabernáculo, exercia as funções no tabernáculo, os levitas, a tribo de Levi. Mas Deus escolhe esses 2 homens, um da tribo de Judá e outro da tribo de Dan, dizendo o que para nós? Que tanto eu como você somos capacitados pelo Senhor para exercer a obra de Deus. Todos nós fomos chamados e escolhidos por Deus. E é Ele quem nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento e habilidade. Que fazer a obra de Deus, a obra do Senhor é feita por homens e mulheres que estão disponíveis. Não apenas pelo pastor, mas por todos que fazem parte da igreja. Eu li uma vez uma frase de John Tozer que dizia o seguinte, que a igreja não é como um ônibus, que apenas o motorista dirige, todo mundo vai ali sentado nos bancos, descansando, dormindo soninho, lendo um livro. A igreja é comparada com um barco a velas, onde tem o capitão, que é o pastor, mas precisa de marinheiros, precisa de homens que peguem lá nas velas, que alcem as cordas, que estejam ali junto para que aquele barco vá adiante. Todos trabalhem no mesmo propósito. Assim, a igreja do Senhor precisa de homens e mulheres que trabalhem juntos no mesmo propósito. Deus ainda nos ensina mais uma lição. Ele capacita Bezalel. Os historiadores dizem que Bezalel tinha apenas 13 anos quando Deus fez esse chamado. Era um adolescente, porém Deus capacita esse jovem para fazer uma obra de muita responsabilidade. É Deus quem chama, é Deus quem capacita. Homem, mulher, velho e menino, todos Deus tem o poder de chamar e capacitar. Aleluia, glória a Deus. E Ele chama ele como líder. Ele coloca sobre ele o Espírito do Senhor. Ele enche ele com todas essas atribuições que nós já falamos. Mas ele levanta logo um ajudante, Aholiabe, para ser o seu ajudante. Nos mostrando que ninguém faz nada sozinho. Que todos nós precisamos um dos outros. O apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo, ligados por juntas e medulas. Então todos nós precisamos estarmos juntos no mesmo propósito para o bom andamento do corpo. Para o bom andamento do corpo, para o bom desenvolvimento da igreja do Senhor. Deus está contando comigo e com você. A obra de Deus é feita pelos Bezaleus desse século, pelos Bezaleus dessa geração, que não estão preocupados em terem os seus nomes em placas de bronze, mas estão mais preocupados que o nome do Senhor apareça, que o nome do Senhor seja glorificado. E é por isso que o Senhor conta comigo e com você, para sermos os Bezaleus desta geração, os Aholiabes dessa geração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus encha você do seu espírito como Ele encheu Bezalel. E que Ele encha você de conhecimento, de sabedoria e de inteligência. Para que você saiba decidir, saiba colocar em prática aquilo que Deus colocar no seu coração. E seja um instrumento útil na igreja do Senhor e na obra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. E que os seus planos e projetos estejam colocados diante do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória do Senhor. Que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.